A gente cresceu numa sociedade que, de uma certa forma, idealiza o parceiro como se ele fosse assim, ele tem que ser o melhor em tudo, né? O melhor amante, o melhor pai, o melhor companheiro, o melhor amigo, o melhor sexo. Mas, cara, na vida real isso é muito difícil de ser conjugado, às vezes não rola. Estamos a 3 dias do Dia do Sexo. Como é que tá a sua semana, hein? Comemorando desde já ou evitando esse assunto? Pode ser também, claro. Oh, meu Deus. Seja qual for a sua posição, hoje a gente vai ter... Nossa, eu tô engraçadinha, né? Vai ter muita informação, descobertas com a nossa convidada, psicóloga, sexóloga e minha amiga Ana Canosa. Que bom te ver aqui, Ana. Ei, tava morrendo de saudade de você. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-vinda. Prazer é todo nosso. O que está acontecendo com a libido de todos? O que está rolando? Tá, vamos pensar assim, ó. Primeira questão, quando a gente fala de libido, a libido é uma ideia mais subjetiva sobre o desejo, né? Não é necessariamente o desejo sexual, mas é esse ímpeto da criação e da vida, a vontade de conquistar. O desejo tem essa coisa, né? O que me falta, eu quero ir. Então, a libido, ela pode ser voltada para muitas coisas que não o sexo. O desejo sexual é um componente da libido. Então, uma pergunta que a gente se faz é, será que a gente está colocando a libido, esse ímpeto do que eu quero, do que me falta, das minhas necessidades e do meu prazer, em outras coisas que não o sexo? Então, essa é uma questão. Inclusive, essas pesquisas que falam de diminuição de frequência, de frequência sexual mesmo, vão apontando que o uso de smartphones, né? O nosso interesse está muito focado no trabalho, no dinheiro, na satisfação financeira. Então, tudo isso pode estar desviando mesmo o ímpeto da busca, da procura, da satisfação em outros lugares. Agora, em se tratando de desejo sexual mesmo, né? Eu acho que é importante que a gente fale de duas coisas diferentes. Do desejo espontâneo, esse que nasce no corpo, você não precisa de nada. É tipo, acordou de manhã, sabe, fala assim, ui, desce no elevador, olha para o porteiro e fala assim, ô Manuel, nunca tinha reparado no senhor. Essa coisa de uma tensão sexual que nasce no corpo e você não precisa de nada, né? Você não precisa de motivação, colocar energia nisso. Então, isso a gente chama de desejo sexual espontâneo, que tem muita relação com a questão hormonal, como a gente está com a nossa saúde física, depende do ciclo da vida, menopausa é uma coisa, depende se você está apaixonado, porque quando você está apaixonada, não precisa nada, né? Tipo, ui, vai que vai, né? Então, isso é fisiologia. Mas tem uma outra motivação do desejo, que é a vontade de ter intimidade. Ou seja, eu posso não sentir desejo sexual no corpo. Não estou pensando nada disso. Eu quero ir no supermercado, tenho que resolver problema com o filho, faxineira, não sei mais o quê. Você não está pensando nisso, mas a sua vontade de ter intimidade está presente. E aí, a partir de um estímulo, você tem vontade de fazer sexo. E a gente chama isso de desejo responsivo. E é muito importante falar isso, porque muitas pessoas que não sentem desejo espontâneo, esse fisiológico, acham que não tem desejo, que tem algum problema. E não necessariamente. Talvez elas não saibam que são responsivas, que respondem a estímulos. Essa disparidade entre casais talvez seja uma das queixas que eu mais tenho em consultório por atender casais, né? É um que quer transar mais que o outro, é o outro que quer transar menos que o... Então, eu acho interessante a ideia, né, que eu fazer sexo por amor a alguém tem dois olhares, tem dois vieses, né? Eu vou de fato porque eu também vou ter prazer? Ou eu vou de fato porque eu sou obrigada? São coisas diferentes. Sim. São completamente diferentes. Exatamente. Eu já me vi em várias fases diferentes. E aí eu entendo que eu sou muito motivada pelo que eu estou passando afetivamente, emocionalmente. Naquele momento. Eu já tive fases
Eu brinquei com as meninas mais cedo que quando eu terminei meu primeiro relacionamento, primeira vez que eu ia conhecer outras, né, outras emoções, eu era igual Juscelino Kubitschek, 50 anos e 5. Eu queria acabar com o mundo, era uma energia, eu olhava para uma pessoa, já imaginava aquela pessoa, assim, uma loucura. Depois eu dei uma acalmada. E em outras vezes eu não me sentia confortável, eu não me sentia acolhida, ouvida, amada. Então eu não tinha a melhor performance. E aí eu falava, será que o problema é comigo? Mas eu não era assim, eu estou assim. Então depende muito. Do ciclo de vida. Hoje eu estou numa relação tão confortável que o sexo, além do tesão, é também essa conexão. Esse gesto de carinho, de amor, de sentir o outro, de estar com o outro. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, que tem uma pergunta muito boa que eu faço sempre para os meus pacientes e dou em aula, que é, por que você faz sexo? A resposta ela pode ser muito óbvia, para ter prazer ou para ter filho, sei lá. Mas a gente não faz sexo só para ter prazer. A gente faz sexo para se sentir desejado, desejada. A gente faz sexo para se sentir amado, amada, para ter intimidade, para ter conexão. Exato. A gente faz sexo para se sentir poderoso, para testar performance, para brincar. Então, a depender do momento de vida que você está, você tem mais motivações ou menos motivações. Às vezes você está mais precisando intimidade, mais precisando se sentir amado ou amada. Se você está com a autoestima meio baixa, você está precisando mais ser desejado e desejada. Sim. Então não é só o prazer. E são várias motivações diferentes, às vezes, numa mesma relação. E às vezes você só quer para o prazer mesmo e vamos nessa. Como equalizar se um quer e o outro não quer? Então, é difícil, né? Porque vai depender muito do que o sexo... como é que o sexo te atravessa, significa. Por exemplo, se para você for muito importante se sentir desejada, amada, ter prazer sexual na intimidade corporal com a outra pessoa e a sua relação é monogâmica, você vai sofrer. Porque se a outra pessoa não quiser. Aí você vai ter que fazer essa escolha. Eu consigo abrir mão desta questão do prazer sexual com a minha parceria, porque a minha parceria não quer? É uma questão. E a sua parceria talvez consiga abrir um diálogo para que você possa, né, fazer sexo com outras pessoas, talvez? Ou, às vezes, a própria parceria não tem muito desejo, não tem muito ímpeto, mas sabendo que a outra pessoa que ela gosta, que ela ama, tem desejo sexual, fazer uma composição, transar de vez em quando, desde que isso não seja algo aversivo, agressivo, né? Mas tem casos que são muito delicados, porque tem gente que sofre muito. Hoje em dia, em psicologia e sexologia, a gente avalia tudo muito pela questão do prejuízo. Está sofrendo prejuízo financeiro, emocional, conjugal? Então, nós temos um problema. Sim. Às vezes a grama do vizinho parece ser sempre mais verde, né? Parece. Todo mundo está transando muito, às vezes nem é verdade. É verdade. Às vezes é uma coisa que se cria para autovalorizar o que está vivendo, autovalorizar um relacionamento, e a pessoa nem está, e você fica se cobrando por uma coisa que não está existindo, nem para os outros, e aí você acha que para você está muito ruim. E tem também, quando você quer ter alguma coisa com aquela outra pessoa, com o seu parceiro, e o seu parceiro não responde, a sua autoestima vai lá embaixo, porque você acha que o problema é com você, o que foi que eu fiz de errado, por que ele não sente mais desejo por mim, e no final das contas, às vezes não é sobre você. E aí você se autodeprecia, você se coloca para baixo e acha que não está bem, mas na verdade o problema está no outro, né? E aí você passa tempo sem se relacionar, achando que o problema é seu e às vezes é do outro e o outro nunca vai assumir. Ou até na falta desse equilíbrio entre os desejos e as necessidades. Bela mais cedo falou algo que eu achei super interessante. Às vezes a pessoa é a melhor pessoa do mundo para ser o seu parceiro de vida. E não é sexualmente. A Bela falou isso mais cedo e eu achei bem interessante. Porque eu tenho assim, a gente cresceu numa sociedade que, de uma certa forma, idealiza o parceiro
como se ele fosse assim, ele tem que ser o melhor em tudo, né? Melhor amante. O melhor amante, o melhor pai, o melhor companheiro, amigo. o melhor amigo, o melhor sexo. Mas, cara, na vida real isso é muito difícil de ser conjugado. Às vezes não rola. Exatamente. Às vezes o seu parceiro de vida, aquela pessoa que você construiu já uma relação, que você quer, deseja muito construir uma relação, tem um sexo ruim, ou o sexo já não está tão bom, ou perdeu o desejo, alguma coisa nesse sentido. Só que se você não quer abrir mão disso e o sexo continua sendo algo muito importante para você, é isso que eu falo. Às vezes, conversar, entender outros acordos de casamento pode funcionar, porque a gente tende a achar que só um modelo único de casamento possível funciona, por questões morais, por questões outras. Mas eu acho que conversar e, de repente, pensar em transar com outras pessoas não é uma questão de imoralidade, de promiscuidade, é só uma questão de realmente cuidado também. Tentar, pode funcionar, pode não funcionar. O orgasmo, ele eu brinco que é um espirro na área de lazer, né? Que você fica... Para quem não sabe, né? E aí você tem as contrações involuntárias, enfim, e você tem um aumento da produção de algumas substâncias, como dopamina, que é a substância do foco e da motivação, serotonina e também ocitocina, que é aquele hormônio que as mulheres, quando estão amamentando, né, aquela coisa do aconchego. O hormônio do amor. Então, tudo isso provoca a sensação de bem-estar, as pessoas de fato ficam bem-humoradas. Aliás, tem uma coisa da dopamina que eu queria contar para vocês, que é muito legal. A resposta sexual de homens e mulheres na fase resolutiva, o que é fase resolutiva? É quando o orgasmo acontece e aí você perde a excitação. Os homens têm essa fase resolutiva, então teve orgasmo, cai, até porque eles precisam que esse genital volte ao estado de flacidez para poder oxigenar e tal. Nós, mulheres, temos uma fase resolutiva, ela vai caindo mais devagar. Então, a gente fica mais sob o efeito da dopamina, o que significa que a gente pode ter outros orgasmos, se estimulada, e a gente fica mais focada. Então, meu amor, você que está fazendo uma TCC na faculdade e está desmotivada e desfocada, tenha um orgasmo, para no computador, tu escreve o TCC inteirinho. Muito obrigada, Porque você Ana. fica focada, entendeu, gata? Exato. Lembra que a gente falou? Gozar para estudar? Não é, maravilhoso. amiga, isso é Aliás, descoberta. gozar também para dormir, Para dormir. para dar uma relaxada. Para começar o Exatamente. dia. Pra Para trabalhar. trabalhar. Então, focar e também, é interessante que os homens, por uma questão social e cultural, tiveram mais, vamos dizer assim, esse fator do prazer, de desfrutar do prazer mais liberado, socialmente falando. Sim, então, sim. os homens conhecem o genital. Então, eles usam o orgasmo a favor da regulação emocional. Estou irritado, orgasmo. Estou feliz, orgasmo para comemorar. Estou triste, orgasmo para ficar feliz. É ou não é? Estou nervoso, orgasmo para relaxar. Estou sem sono, orgasmo para dormir. Eles conhecem o corpo. Diferente da mulher que precisa do cérebro estimulado para ter vontade de ter. Então, as mulheres precisam também aprender a usar a resposta do orgasmo, se quiserem, é claro, para regular o próprio organismo. Ah, estou afim? Legal. Sim. Quero relaxar? Sim. Vou escrever o TCC, vocês vão lembrar de mim. É muito importante também lembrar que cada pessoa tem o seu normal, né? Exatamente. Cada pessoa tem um ritmo, tem uma frequência. Então é importante a gente falar, que a gente está falando aqui de estímulos e tudo, goza ou não goza, mas assim, se respeite acima de tudo, né, Ana? E se conheça. Perfeito. E essa questão do parâmetro também de quanto que é muito sexo, quanto que é pouco sexo, é uma norma, assim, é muito cultural, social, não tem um órgão que vai dizer, né, o Ministério da Saúde adverte, transar menos de 3 vezes por semana faz mal à saúde, né? Não tem uma coisa assim. Eu gosto muito do termo ser desejante. Né? Não tem a ver com desejo sexual só, mas é ser desejante na vida. É o que eu desejo, o que eu sonho.
mais do que ser interessante é ser interessado. Eu gosto de gente curiosa, eu gosto de gente que quer saber, e não gente que está tudo fechadinho ali, quadradinho, não, é minha opinião, não sei o quê, que horror, credo, meu Deus. Eu acho que não é sobre intelectualidade, não é sobre só ser culto ou não ser culto, saber de artes, saber de cinema, não é sobre isso. Na minha percepção, é uma pessoa desejante no mundo. Eu tenho vontades, eu tenho ambição, eu quero viver coisas. Isso para mim E sabe o que eu acho interessante, né? Falando nisso, eu acho que cada caminho é um, né? Seja ele um caminho diferente do outro, pode ser interessante, pode ser lindo. Uma vida ordinária, no bom sentido da palavra, pode ser muito interessante. Exatamente. Se você for uma pessoa interessada, você pode fazer o seu caminho linear, com grandes desafios, né? Querendo buscar mudanças, muda relacionamento, muda trabalho, mas você também pode ter uma vida muito interessante, quietinho no único lugar, porque você vai fazer o seu autoconhecimento internamente, né? É para dentro que você vai crescer. Então, assim, uma vida simples pode ser uma vida também muito interessante se você for uma pessoa interessada. Nem sempre quando você é genuíno, você atrai, você gera interesse. Porque as pessoas hoje, elas não querem sentir tantos incômodos. Elas querem prazer imediato, rápido, é uma cena colorida, é uma figura, é um gancho, é um corpo, é um formato divertido, rápido, é uma geleia derretendo, é um prazer, uma dopamina rápida. E, às vezes, quando você vem com o que eu considero interessante na vida, com reflexões, até com desconforto para fazer a pessoa evoluir, você incomoda ao ponto de não atrair interesse ou engajamento, traduzindo para o internetês. Porque a nossa vida está nessa vitrine, né, do digital. Então, eu só queria pontuar isso, que nem sempre ser genuíno gera interesse. E isso é triste, porque nós estamos consumindo dessa forma e não permitindo que as pessoas sejam interessantes em plenitude, se preocupem muito com o formato que eu preciso ser para atrair olhares, Muitas interesses. vezes, o que é interessante para uma pessoa não é para outra. E quantas vezes você se interessa por uma pessoa externamente e quando você senta para conversar com ela ou quando você convive com ela, não é nada daquilo. E aquilo que estava no externo te atraiu. Porque, às vezes, a pessoa já viajou muito, a pessoa tem muitas coisas, a pessoa viajou para muitos lugares, mas quando você para conversar com ela, ela só fala dela mesma. Quando você para estar, ela não quer saber de você. Ela quer saber do quanto ela própria é interessante. E não quer saber se você também é interessante para ter essa troca. E como isso é desinteressante, é muito né? desinteressante, como isso é broxante, Ela é a própria rede social dela, né? Só bota ali, só quer falar. É tão legal quando terrível. você ouve o outro e o outro te ouve. E aí você conta uma coisa, a pessoa conta outra e você se completa numa conversa entre amigos, uma pessoa que você conheceu no avião, uma pessoa que você trombou por um minuto enquanto você aguardava numa fila. Eu acho que você tem que estar aberto para ver o quanto as pessoas podem ser interessantes ao seu redor. Exatamente, eu acho que a gente focar na casca, né? Eu acho que o que a gente está falando é de performance, né? Não é interessante a performance, é interessante a pessoa. Só que o quanto que nós estamos abertos a deixar pessoas entrarem e nos afetarem no sentido, né, dessa experiência de conexão, que é o que nós temos tendo aqui, essa conversa gostosa, né? O quanto falta isso, a ideia de comunidade, sabe? Você falar com o vizinho, conhecer as pessoas. A gente está cada vez mais solitário, então fica difícil a conexão, abrir o espaço para me interessar ou para ouvir o outro. E tem uma coisa muito interessante, né? Que não tem tempo para isso, não tem hora exata. Ninguém define o seu tempo de começar, de recomeçar, de se redescobrir, de descobrir novas camadas. A minha irmã se formou recentemente, aos 62 anos. Que legal. E foi tão emocionante vê-la naquele papel, né? Se reorganizando novamente, né? Estudando, conhecendo novas áreas, ampliando o conhecimento. Isso é tão bonito de ver.